Graça e paz, que a luz de Deus continue sobre você, sobre sua querida família. E muito obrigado por sua companhia mais uma vez. Hoje nós vamos pensar sobre Esaú. O significado do nome de Esaú, cabeludo ou peludo. Isaac e Rebeca eram os pais de Esaú. Mas quando ele nasceu, assim, não era o único. Ele tinha um irmão gêmeo chamado Jacó. Apesar de gêmeos, Esaú era o oposto do seu irmão Jacó. O relato descreve que Esaú era hábil na caça, era um homem do campo, mas Jacó era um sujeito assim, quieto, vivia lá na sua tenda, tranquilo. Um dia Esaú estava voltando da caça, cansado, e Jacó estava fazendo um ensopado de lentilhas. Lá em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 30, diz que Esaú disse a Jacó assim: por favor, dê-me aquele guisado vermelho para comer, porque eu estou assim muito cansado. Ao que Jacó respondeu, em seguida ele disse assim: venda-me o seu direito de primogenitura hoje. Qual era o direito de primogenitura? A questão é simples, era a promessa de que o filho nascido primeiro, no caso Esaú, tinha assim direito a uma porção dobrada da herança. Além do mais, ele iria assumir o papel de líder na sua família e ele seria o sacerdote de todo o seu clã. Qual foi a resposta de Esaú? A oferta do seu irmão? Eu leio para você aqui em Gênesis capítulo 25, verso 32. Está escrito: ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Ei, estou para morrer, que adianta ter esse direito aí? E olha só, a história termina aqui no verso 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Sabe, minha primeira reação ao ler essa história é assim: como que Esaú poderia trocar a primogenitura por uma tigela de lentilhas? Isso não faz sentido. Mas se você pensar bem, nós não fazemos o mesmo muitas vezes, não fazemos a mesma coisa todos os dias, vivemos nossa vida pensando assim, só no que é imediato, ignoramos o amanhã. Quantas vezes nós buscamos o que é passageiro e ignoramos, desprezamos o que é eterno? Portanto, a pergunta que eu quero deixar para você, para que a gente reflita hoje: qual tem sido a sua tigela de lentilhas? O que é que você está trocando pelas bênçãos eternas de Deus? Não se esqueça do que diz a primeira carta de João, capítulo 2, verso 17. Esse é um texto conhecido. João diz assim: o mundo passa, bem como suas concupiscências ou seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh, que Deus nos ajude, nos dê sabedoria, para que nós não nos iludamos com as coisas fáceis desse mundo, mas que o nosso coração esteja no Senhor e nas realidades eternas, porque lembre-se disso: o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar? Pai querido, pedimos-te que tenhas misericórdias de nós, Senhor. Quantas vezes, Tu sabes, nós nos envolvemos com as coisas fúteis, banais e muitas vezes nocivas desse mundo e desprezamos os valores eternos, os princípios do céu. Rogamos Tua compaixão, Senhor, e que Tu guies os nossos passos na direção daquilo que é bom e certo. Oramos em Jesus. Amém.